Olá, alunos e alunas, tudo bem? Professora Larissa de Ciências com vocês aqui, então sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a organização do corpo humano. Quais são os objetivos dessa nossa aula então? Compreender os níveis de organização do corpo humano e compreender também o que é a homeostase, né? A importância dela, por que ela é tão importante assim para o bom funcionamento do nosso organismo. Vamos começar então? Então vamos relembrar alguns pontos importantes aqui. Olha só, nós temos várias estruturas que vão formar o nosso organismo. Partindo da menor estrutura, nós temos lá a célula, que é, né, uma estrutura microscópica, fundamental à vida. As células, elas vão se agrupando, vão se organizando, formando os tecidos. Esses tecidos, por sua vez, que são conjuntos de células, eles vão dar origem aos órgãos que nós temos. Esses órgãos, eles não trabalham sozinhos, eles trabalham ao mesmo tempo. E aí eles formam os sistemas, que é quando mais de um órgão está trabalhando junto para um mesmo fim, para um mesmo objetivo. E todos esses sistemas formam o que a gente de fato chama de organismo, tá? Então, partindo da estrutura mais simples, célula, depois o tecido, depois os órgãos, depois os sistemas, até formar o nosso organismo. Esses são os níveis de organização do corpo humano. A respeito das células, são as menores estruturas e existem muitos tipos dela, né? Só para exemplificar aqui, por exemplo, nós temos aí o neurônio, que é uma célula, né, responsável aí por a gente compreender as informações, criar respostas para elas. Temos aqui os glóbulos vermelhos do nosso sangue, que transportam o oxigênio. Temos aqui os glóbulos brancos, que são células de defesa do nosso organismo. Então, existem muitos tipos, formatos diferentes de células, né? Mas, quando elas se agrupam, formam os tecidos. Então, aqui alguns exemplos: o tecido epitelial, que é o tecido da pele, de revestimento do nosso corpo. O tecido muscular, que é o tecido dos músculos, né? Movimento, força. E aqui o tecido nervoso, que é, né, o tecido formado lá pelos neurônios e outras células que fazem a gente interpretar o mundo à nossa volta. Então, lembrando, células se agrupam formando tecidos. E os tecidos dão origem, então, aos órgãos. Nós temos muitos órgãos, né? Alguns exemplos aqui: o coração, né, que é uma bomba que impulsiona sangue no nosso corpo. Os pulmões, responsáveis pela respiração. O estômago, onde, né, uma parte da digestão acontece. O nosso cérebro, sem ele vocês não estariam, né, entendendo, compreendendo, recebendo as informações através de mim, né, através dessa aula neste momento. E os órgãos vão trabalhar juntamente, né, formando sistemas. Por exemplo, aqui nós temos o sistema digestório, né, na imagem. Então, ó, fígado, estômago, pâncreas, intestinos envolvidos. Então, é mais de um órgão trabalhando ao mesmo tempo para digerir os alimentos que a gente consome, tá? Então, sistemas são conjuntos de órgãos. E aí sim, então, todos esses sistemas formam o que a gente chama de organismo. Olha só, as células são as menores estruturas, elas se agrupam formando tecidos, os tecidos formam os nossos órgãos formam os sistemas e os sistemas é que formam todo o nosso organismo, ok? E aí temos um quiz então, vamos ver se você prestou mesmo atenção. Quais são os níveis de organização? Então, analisar aqui as afirmativas e aí indicar qual é a sequência correta. Então, na opção A, temos aqui célula, órgãos, tecidos, sistemas e organismo. Na opção B, temos aqui célula, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Na opção C, temos aqui tecidos, órgãos, sistemas, célula e organismo. E na letra D, temos tecidos, órgãos, célula, sistema
sistemas e organismos. Então, qual é a ordem correta, né, dos níveis de organização, partindo lá da menor estrutura até chegar no nosso corpo? Então, responde aí e nós já voltamos. Muito bem, então vamos fazer a correção? Se você respondeu a letra B, é isso mesmo. Então a organização do corpo humano, né, ela acontece da seguinte forma. A gente tem estruturas muito pequenas, que são as células, que se agrupam formando os nossos tecidos, que também são vários no nosso corpo. Esses tecidos formam os nossos órgãos, que por sua vez trabalham, né, em conjunto, formando os sistemas. E aí sim, todos esses sistemas formam o nosso organismo. Então, olha só aqui, só para fixar bem isso. Então, as células, né, elas se organizam formando tecidos, que aí, por sua vez, formam os nossos órgãos. Esses órgãos, né, formam os nossos sistemas e os sistemas formam o que a gente chama, então, de organismo, tá? Então, para ter um organismo, né, tem que ter todas essas estruturas aqui, ok? E dando continuidade, então, você já ouviu falar sobre homeostase? Essa palavrinha que parece um pouco confusa, né, estranha, não se preocupa que você já vai entender o que ela significa, tá? Mas existem vários conceitos para homeostase. No dicionário, por exemplo, a gente encontra esses aqui, ó. Capacidade do organismo se manter constante para que suas funções e reações químicas essenciais não sejam influenciadas e permaneçam dentro do que, né, é o normal. Outro conceito que a gente encontra também, processo de regulação que mantém o organismo em equilíbrio, homeostasia. Mas afinal, em outras palavras, né, de uma forma simples, o que isso significa? A homeostase nada mais é do que um conjunto de formas, de mecanismos que o nosso corpo tem de tentar se manter constante, funcionando perfeitamente. É um equilíbrio que o nosso corpo busca, tá? Então, olha só, esse equilíbrio, né, ele é tão importante. Então, pensa um pouquinho aí, tenta responder no seu material, tá? Vou dar um tempinho aí para que você pense, tente responder essa questão. Qual é a importância, então, da homeostase, desse equilíbrio, né, que nós acabamos de falar, para as atividades celulares? Então, tenta responder com as suas palavras, com o seu conhecimento prévio que você já tem sobre isso, e nós já voltamos aqui para conversar mais sobre isso.
E então, olha só, essa homeostase, esse equilíbrio, né, ele é fundamental. Vamos dar uma olhadinha por quê? Então, primeiro, essa manutenção, esse equilíbrio aí do ambiente interno, né, quer dizer, lá das nossas células, possibilita o fornecimento de nutrientes e de oxigênio, tá, para as nossas células, faz com que elas consigam receber esses produtos que elas precisam e, ao mesmo tempo, elas eliminarem resíduos, tá? Então, tudo aquilo que já não vai prestando mais, a célula vai eliminando. Mas isso só se a gente tiver o equilíbrio corporal, essa homeostase. Outro ponto importante, ela garante um ambiente interno adequado para o bom funcionamento do organismo. E ainda, além da nossa sobrevivência, né, a gente também é capaz de se adaptar a mudanças climáticas, a mudanças, né, que acabam acontecendo quando o nosso corpo se encontra em bom funcionamento, tá? Então, essa homeostase é um equilíbrio que o nosso corpo, né, busca manter para que ele possa funcionar bem. E se esse equilíbrio for prejudicado, problemas, né, de saúde começam a acontecer. Então, para que a célula funcione, elas têm que ter essa homeostase, tá? Um exemplo aqui mais prático para a gente entender dessa homeostase, olha só. A homeostase térmica. Se é térmico, tem a ver com temperatura, né? Olha essas imagens aqui, são duas situações opostas. Uma em que, né, o rapaz está com frio, tentando aquecer o corpo dele, e a outra em que a pessoa está suando, né? Então está com uma temperatura elevada. E aí, né, então, por que a gente sua, por que a gente treme de frio? Então, são mecanismos que o nosso corpo encontra, que o nosso corpo busca para manter a nossa temperatura constante. Então, se ele tenta manter, né, ele consegue fazer essa manutenção, é porque ele se encontra em homeostase, tá? Nesse caso, a gente chama de homeostase térmica, né, porque ele está buscando manter a temperatura corporal. E aí, falando em temperatura corporal, temos uma questão aqui também para você pensar e responder aí no seu material. Olha só, de que forma o nosso corpo faz o controle da temperatura e por que esse mecanismo é tão importante? Então, quais são as formas que o corpo encontra de manter a temperatura constante? E por que isso é importante? Escreve aí com as suas palavras e nós já retornamos para a correção. Então, o que você colocou aí? Olha só,
A principal forma do nosso corpo controlar a nossa temperatura, manter ela constante, é através do suor. Você já se perguntou por que a gente sua? Por que num dia de calor, né? Por que numa atividade física intensa você começa a suar? Não é à toa. O nosso corpo, né, ele é extremamente inteligente, tá? Perfeito, né? E o suor é extremamente importante. Por quê? Porque através do suor, né, através da liberação de água pelas glândulas sudoríparas que nós temos, a gente consegue refrigerar o nosso corpo, abaixar a temperatura. Então, quando você está se exercitando, por exemplo, o seu corpo, né, o seu sangue está circulando mais rápido, os seus músculos estão ativos, e aí é normal que haja uma elevação da temperatura. Só que essa temperatura não pode subir demais, senão traria problemas para o nosso corpo. E aí, como o nosso corpo é perfeito, o que ele faz? Ele começa a liberar uma quantidade de água. E essa água, esse suor que fica sobre a nossa pele, ele consegue refrigerar, manter um pouquinho mais, né, a nossa temperatura adequada, não permitindo que ela se eleve, tá? Então, o suor é um sistema de resfriamento do corpo. E aí, claro, né, um lembrete bem importante, quando a gente sua, a gente está perdendo água e alguns minerais também, tá? Por isso que, ao suar muito durante, por exemplo, uma prática de exercícios físicos, depois, né, a gente precisa investir na hidratação, tomar bastante água para repor a água perdida, certo? E seguindo, então, nós que conseguimos controlar a temperatura corporal, manter ela no inverno, no verão, sempre, né, em torno ali dos 36, 36,5, 37 graus, né, que é o ideal, nós conseguimos fazer isso porque somos homeotérmicos, somos animais que conseguimos controlar a temperatura. Nem todos os animais conseguem fazer isso, tá? Além de nós, todos os outros mamíferos e também as aves, tá? Conseguem fazer isso, apenas mamíferos e aves. Répteis, peixes, outros animais não têm esse controle, né? O que torna para eles a vida mais difícil em certas épocas do ano. E mais uma questão para você praticar, pensar um pouquinho e responder aí. Para manter essa homeostase, esse equilíbrio corporal tão importante que a gente viu ao longo dessa aula, quais são os hábitos que a gente deve evitar e quais são os hábitos que a gente deve pôr em prática no nosso dia a dia para manter esse equilíbrio corporal? O que a gente pode, o que a gente deve ou não deve fazer? Atitudes do seu dia a dia aí mesmo. O que você está fazendo, né, para que o seu corpo funcione bem e tenha essa homeostase? Então, anota aí e nós já voltamos.
então, quais são as atitudes que a gente deve e não deve ter a respeito, né, dessa homeostase, desse equilíbrio corporal? Então, alguns pontos, tá? São muitos os fatores que vão influenciar, mas alguns pontos bem importantes que a gente deve pôr em prática, né? Primeiro, uma alimentação equilibrada, balanceada. Não é que a gente só pode comer alimentos naturais, mas priorizar mais os naturais e comer menos industrializados, né? Menos fast foods, porque, né, são alimentos que contêm alguns ingredientes que não são tão saudáveis, tá? Então, buscar uma alimentação equilibrada, né, mais natural possível, isso é fundamental. Praticar atividades físicas, né, sem dúvidas, isso vai manter todos os órgãos, todos os sistemas funcionando bem, vai ajudar a manter essa homeostase, esse equilíbrio, tá? E, claro, ficar longe de hábitos ruins, né? Por exemplo, o tabagismo, que vai prejudicar muito vários órgãos, várias células do corpo, tá? Hábitos também, né, como o sedentarismo, como esses hábitos, né, de uma alimentação mais industrializada, tá? Então, essas são pequenas atitudes que fazem muita diferença ao longo da nossa vida, na nossa saúde, tá? E para manter esse equilíbrio corporal, se a gente mantiver bons hábitos, com certeza, né, dificilmente esse equilíbrio vai ser perturbado. Claro que problemas de saúde podem acontecer por origem genética, enfim, mas a chance diminui muito, tá? Então, cuide da sua saúde. E aí, vamos fazendo o fechamento dessa aula. Então, ao longo dessa aula, frisando aqui que pontos, né, importantes a gente abordou. Nós vimos quais são os níveis de organização do corpo humano, né, partindo lá da estrutura menor, que é a célula. Essas células se organizam formando os tecidos, esses tecidos formam os nossos órgãos, que trabalham um com o outro, dando origem a sistemas, e esses sistemas, trabalhando ao mesmo tempo, formam o nosso organismo. E aí nós vimos ainda o que é homeostase, que é um equilíbrio interno. É algo que a gente não vê, mas é algo fundamental, né? É o que permite o bom funcionamento das células do corpo, é o que nos garante saúde e qualidade de vida. E vimos também, né, que alguns hábitos podem prejudicar essa homeostase e outros podem ajudar a preservá-la, tá? E aí, então, vamos ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e até mais!